Bom, eu sou a Mona Lisa Sampaio Carneiro e sou professora na Universidade Federal de São Carlos, no curso de graduação de Biotecnologia e dou aulas de disciplinas relacionadas com a área de genética, genética molecular, né? Genética relacionada com o DNA, né? Coisa que a gente sempre quer saber sobre isso e tudo. Mas não comecei assim, né? Minha formação primeiro, eu tenho graduação em engenharia agronômica e doutorado em genética e melhoramento de plantas, né? Quando eu comecei a fazer agronomia, há muito tempo atrás, né? Eu não imaginava ser uma agrônoma de fato, que vai no sol e que checa, né, a questão do terreno e que sobe nas máquinas e tal. Eu sempre, na minha cabeça, eu queria aprender sobre genética, né? Mesmo não sabendo exatamente o que era isso, mas isso era uma coisa que sempre me instigava e tal. Isso aconteceu porque no colegial, etc., tinha disciplinas de ciências, que eram as disciplinas que eu realmente gostava muito, e tinha ciências voltadas para a biologia, e a gente tinha que levar animais, falar sobre como os animais funcionavam, as plantas e tal. Eu me lembro que a gente tinha que levar uma aula, falar um pouquinho sobre fisiologia animal nessa época. E eu lembro que eu e outros colegas fizemos uma cirurgia numa rã, num sapo, na verdade, e demos uma anestesia num sapo, abrimos o sapo e mostramos como era a fisiologia acontecendo em tempo real naquele sapo. Sinto muito, né, porque realmente eu não soube costurar de novo o sapo, mas a rigor a gente aprendeu, foi super importante. Eu acho que foi essas experiências, né, que são, além da gente aprender ciência, né, quando na infância, são muito divertidas, né? Então, eu acho que tudo que a gente quer fazer tem que ser divertido, porque a gente vai passar a maior parte do nosso dia fazendo isso. Então, se é para escolher uma profissão, escolha uma profissão que te faça rir, que te tenha um novo desafio, que faça seus olhos brilharem e tal. E naquele momento eu aprendi que isso seria muito, muito mais a minha área do que a parte de matemática. E embora eu sempre fui uma boa aluna em todas as disciplinas, né? Tinha umas que eu gostava mais, umas que eu gostava menos, mas eu me esforçava para aprender, porque afinal de contas, não é porque eu sou professora, mas tudo que os professores falam para a gente, eles realmente têm uma razão para que a gente aprenda aquilo, né? Embora a gente ache isso muito, muito chato às vezes, né? Mas acreditem que isso realmente tem uma razão de ser e vale a pena a gente escutar. Então eu fui fazer agronomia e lá, no curso de agronomia, realmente a área de genética se fortaleceu na minha cabeça e tudo. E fiz mestrado numa área que não foi genética, né? Diretamente. Eu fiz mestrado em fitotecnia, que é uma grande área da agronomia que estuda a parte de plantas, né? Mas o tema da minha dissertação estava relacionado com estudar o DNA de uma planta, que à época era estudar o DNA de banana, né? Engraçado, né? A gente nunca... Isso é tão engraçado, porque quando a gente vai comer banana, a gente nunca sabe que essa banana pode ter sementes, né? Sementes que quebram os nossos dentes e tudo mais. Então, a genética da banana é muito interessante. E nesse meu mestrado eu pude aprender sobre isso e ainda ficar cada vez mais fascinada pela área de genética. Então, eu analisei regiões do DNA de banana que estavam associadas com uma possível variação, que a gente chama de variação somaclonal, é uma variação genética que acontece quando a banana é submetida ao cultivo in vitro. Traduzindo, é colocar pequenos pedaços da bananeira dentro de um vidro numa solução nutritiva. Quer dizer, imagina que isso não é normal e a planta fica estressada por isso. E você pode ver esse estresse através do DNA. Dado que eu acabei meu mestrado,
Então eu vim fazer doutorado aqui na Exalc, na USP, e eu te confesso que eu imaginava que eu não ia passar, né? E na época, eu conversei com o meu orientador de doutorado, de mestrado, e disse para ele, olha, eu estou pensando em fazer a prova lá na Exalc, né? Na USP e tal. Ele disse, você não vai passar. E ao mesmo momento que eu fiquei triste com que isso aconteceu, mas eu também me senti desafiada, né? Então, se a gente tem que escolher uma profissão, a gente tem que escolher uma profissão que faça a gente rir, que faça os olhos da gente brilharem, mas acima de tudo que nos traga desafio, né? Que a gente se sinta motivado e não dá para ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Imagina, eu pelo menos não me sentiria bem se fosse assim, né? E diante disso eu estudei o suficiente e fui aprovada na seleção e passei em segundo lugar. Então para mim isso foi muito legal, fiquei contente e aprendi também, né, que se você resolve aprender sobre um assunto e tem vontade daquilo, tem curiosidade, de fato você vai aprender. Simples assim. Se você acredita que você vai aprender, você vai aprender. Claro, né, que tem uma piada muito engraçada que diz que o sucesso só vem antes do que o trabalho somente no dicionário, né? Porque na verdade você, para ter sucesso em qualquer área que você escolher, você precisa trabalhar. Não precisa trabalhar todo dia carregando pedras e tal, mas precisa trabalhar sendo criativo, né? E hoje o mundo de hoje precisa de pessoas que têm essa capacidade de serem criativos, né? De abrirem a mente, absorver conhecimentos de diferentes áreas e colocar isso na sua área de trabalho, né? E, acima de tudo, eu como professora hoje vejo que isso é muito importante, né? Porque, além de tudo, a gente tem que ter uma linguagem diferente com as pessoas que são formadas hoje, né? Com os jovens, né? Hoje eu tenho 44 anos e os meus alunos têm 18, 19 anos, 17 anos, né? Então a gente tem uma diferença significativa de idade, né? Não talvez, eu não digo de idade cronológica, mas acima de tudo de idade de tecnologias, de acesso à informação, né? De motivação, o que um professor pode motivar para que um aluno goste da disciplina dele. E aqui vale uma coisa que é importante, que eu acho que, de certa forma, o professor ele tem que ter um pouco de carisma, né? Porque, às vezes, as matérias, elas realmente são difíceis mesmo e tudo, em alguns casos. E é muito do professor tentar passar aquilo de uma forma mais alegre, mais suave. Claro que o aluno tem que saber, estudar e ter uma cobrança sobre isso, mas é importante que você faça isso de uma forma alegre, né? E isso é bastante importante.